Olá, tudo bem? Me chamo Deise, sou psicóloga, perita judicial, atuo na área de perícia já tem 14 anos e essa questão de saúde mental faz parte do nosso dia a dia. Hoje nós vamos falar sobre saúde mental na época da pandemia de Covid-19. É um tema aí atual, todo mundo está muito preocupado com essa história, embora já esteja terminando, mas vamos lá. Nós estamos passando por um momento atípico, provocado pela pandemia do coronavírus, do Covid-19, que além de gerar sentimentos como medo, angústia, impotência, incerteza, exige que tenhamos uma responsabilidade social por meio do regime de isolamento requerido coletivamente. Nós precisamos nos ajudar uns aos outros, né? A situação que nós nos encontramos, ela requer organização, cuidado e, principalmente, o compromisso social. A pandemia de Covid-19, ela nos forçou a mudarmos nossos estilos de vida para novas atitudes e práticas antes impensáveis, de uma forma muito rápida. Como a capacidade de mudanças e readaptações tem limites, elas levaram muitas pessoas a experimentarem fortes reações, tanto físicas quanto psicológicas, estas nem sempre muito saudáveis. Então nós podemos entender que essa questão do isolamento, do afastamento das pessoas, das nossas atividades, para algumas pessoas foi extremamente normal, para outras pessoas foi extremamente danoso. As pessoas algumas não estão sabendo lidar muito com essa questão de isolamento. As respostas psicológicas mais comuns em decorrência desses fatores de isolamento são ansiedade, medo, depressão, reação de pânico e um estresse pós-traumático. Além dessas, registra-se também irritabilidade, intolerância e agressividade. Às vezes tem pessoas que têm algum tipo de reação, a gente fala, nossa, mas essa pessoa não era assim, nossa, está agressivo, por que será? Essa questão do isolamento, essas respostas psicológicas fazem com que essas pessoas tenham esse tipo de reação e às vezes não se dão conta. É o estresse mesmo, o estresse psicológico, é estafa. Muitas pessoas estão até inclusive passando pela síndrome de burnout por conta dessa pandemia, tá? Algumas situações especiais ocasionadas pela pandemia, como o isolamento, ele trouxe a necessidade de que as pessoas se isolem das demais, sobretudo se pertencerem a um grupo de risco. Muitas pessoas passaram meses sem sair de casa. Para algumas, de hábitos mais recolhidos, isso pode não representar muita dificuldade, pode não acarretar muitos problemas, mas para outras, muito dependentes de contato interpessoal, gera uma situação quase que insuportável. Por outro lado, a situação tornou-se ainda mais complicada para aqueles que tiveram que cumprir quarentena e para os pacientes que tiveram que se recuperar em meio a estranhos, longe dos familiares e amigos, as pessoas que foram hospitalizadas, então tiveram que cumprir esse período de quarentena dentro dos hospitais, dependendo de cuidados de terceiros, sem contato nenhum com a família. E isso, para algumas pessoas, pode acarretar até um quadro depressivo. Nas questões dos boatos, né? Em meio a tantas incertezas, tantas informações sobre esse novo vírus, de como ele era transmitido e quais as cautelas a serem tomadas, começaram a proliferar boatos de toda a natureza sobre essa doença. Os tratamentos, as vacinas, os quais ajudam a espalhar ainda mais a insegurança, o medo e até mesmo falsas expectativas, como nós tivemos aí a respeito de alguns determinados medicamentos, se eram eficazes ou não. E as pessoas acabam gerando falsas expectativas e aquilo, quando não é realizado, essas expectativas não são realizadas,
ocorre a frustração, e essa frustração, em determinados casos, pode levar a quadro depressivo, entre outras tantas patologias psicológicas. Quais são as repercussões psicológicas da atual pandemia? Essa é uma pergunta que nós nos fazemos, inclusive. Então vamos lá. As principais atitudes com as quais as pessoas reagem à Covid-19 e as suas consequências são: medo de ficar doente e morrer, quem nunca, né? Evitação de procurar um serviço de saúde por outros motivos, por receio de se contaminar. A criança cai, ralou, machucou. Mas eu não vou no hospital porque posso pegar Covid. Eu estou com dor de garganta, eu não vou ao hospital. Essa é a recomendação, para não ter aglomeração e se contaminar. Preocupação com a obtenção de alimentos, remédios ou suprimentos pessoais. Eu preciso ir ao supermercado, preciso ir à farmácia. Muitas pessoas estavam se solidarizando com idosos em apartamentos, deixavam bilhetinhos às pessoas que não eram grupo de risco, saíam, faziam compras, compravam medicamentos e entregavam nas portas para esses idosos, sem ter o contato. Aí o idoso pega sempre com a luva, lavava toda essa mercadoria, né, essas coisas que chegaram de feira, supermercado, e aí passava a utilizar. Então isso também chama-se solidariedade. No momento de pandemia, a solidariedade é muito importante, né? E também o medo das pessoas em perder a fonte de renda, por não poder trabalhar ou ser demitido. Então gera mais uma insegurança, esse medo vai gerando uma insegurança, vai gerando aquele estresse de você não saber o que vai acontecer. Qual vai ser o dia de amanhã? Será que eu vou me contaminar? Será que eu não vou? Será que eu vou ser demitido? A empresa que eu trabalho vai fechar? Como é que vai ficar? Então esse medo, essa insegurança também é um malefício para a saúde psicológica, inclusive. Alterações de sono, da concentração nas tarefas diárias, o aparecimento de pensamentos intrusivos. Lá na frente nós vamos falar esses pensamentos intrusivos. Sentimentos de desesperança, tédio, solidão e depressão devido ao isolamento, tá? Raiva, frustração ou irritabilidade pela perda da autonomia e a liberdade pessoal, muitas vezes dirigidos a pessoas próximas. Quer dizer, muitas pessoas não estão impossibilitadas de sair, estávamos todos, mas muitas pessoas, idosos, por exemplo, eles não compreendem essa questão do perigo, do risco que havia. Então eles se rebelavam em casa, pareciam adolescentes, mas queriam sair. Muitos eu fiquei sabendo, inclusive, de que fugiram de casa, por não deixar, esqueceram. Então assim, eles acabam se infantilizando numa situação que gera um outro problema dentro de casa também, tá? Medo de ser socialmente excluído, estigmatizado por ter ficado doente. Mas eu vou dizer que fiquei com Covid. É como se fosse a doença do século, sabe? As pessoas têm medo de dizer que ficou doente e aí ser excluído daquele grupo de amigos. Não vou mais conversar com aquela pessoa porque ela teve Covid. Medo de ser separado de familiares por motivo de quarentena ou isolamento. Esse também é outros receios das pessoas de se contaminarem com o Covid, né? E sentir-se também impotente em proteger as pessoas próximas, porque às vezes você está no hospital, como há muitos relatos, a pessoa está contaminada com Covid, está internado em isolamento total, e os familiares, ela não tem notícia dos familiares. Aqueles familiares tiveram contato com ele, com ela, e ele não sabe. Então é interessante, existe ainda até essa comunicação entre os enfermeiros, que a gente tem que agradecê-los pela solidariedade, inclusive para com os familiares dos pacientes internados, porque foi o elo de comunicação que muitas pessoas encontraram. E esses enfermeiros, eles foram a ponte, a ligação entre a família e o doente, que deu um conforto maior para quem estava lá internado e para quem estava em casa aguardando por notícias, né? Também tem a preocupação com a possibilidade do indivíduo ou membros de sua família contraírem a Covid-19. Existe também o receio pelas crianças em casa não receberem cuidados adequados em caso de necessidade de isolamento. Meu filho está com Covid, vai ficar isolado, como que faça? Não pode entrar. E aí, como você vai deixar um filho no hospital, né?
risco de deterioração de doenças clínicas e de transtornos mentais prévios ou presentes, risco de adoecimento de profissionais de saúde sem ter substituição adequada. São todas preocupações que acho que todo mundo tem, né? Prejuízo em processos de luto, caso haja restrições de rituais de despedida, como nós vimos muitas vezes, o velório de 2 horas, com máximo 6, 10 pessoas. Então, muitas pessoas não conseguiram se despedir de seus entes queridos, e isso atrapalha o processo de luto, a elaboração de luto das famílias, de quem ficou. E isso também está gerando já problemas psicológicos nesses familiares que não sofreram esse processo de luto. O medo, a ansiedade e outras reações de estresse ligados a notícias falsas, alarmistas e sensacionalistas, e mesmo um grande volume de informações desencontradas circulando por aí pela mídia, tá? Então, um diz uma coisa, o outro. Então, cada novidade, como é um assunto novo, então, cada novidade, todo mundo queria dar notícia em primeira mão e muitas vezes se precipitavam. Atitudes que podem ajudar a enfrentar as consequências da pandemia. Que atitudes nós podemos ter? Vamos planejar uma rotina. Então, planeje uma rotina. Mantenha horários regulares para levantar e deitar. Mantenha as rotinas de alimentação e de higiene. Não é porque eu estou em casa que eu vou acordar às 2 da tarde, dormir às 5 da manhã e inverter meus horários. Vamos manter uma rotina. Isso é saudável. Se estiver em trabalho remoto, faça pausas periódicas no trabalho e se movimente durante esse período. Você tem o seu horário de almoço, você tem que dar essas pausas, como se você estivesse no seu local de trabalho. E isso é importante para a sua saúde física e sua saúde mental. Identifique os pensamentos intrusivos. Lembra lá atrás? Nós falamos agora. Repetitivos e catastróficos que levam à ansiedade. Aceite que eles existam, mas veja que não necessariamente correspondem à realidade. O que são esses pensamentos intrusivos? Esses pensamentos a gente só pensa maldade. Não é isso? Muitas pessoas dizem, a gente só pensa o que é ruim. É exatamente isso. Essa questão da pandemia do Covid. Esses pensamentos intrusivos, eles são intrusos mesmo. Eles começam a nos fazer pensar, mas e se eu pegar, eu vou morrer. E se minha família pegar, vai morrer. Então, essas coisas. Então, você tem que entender que aquilo pode acontecer, mas que não faz parte da sua realidade atual. Então, esses pensamentos intrusivos levam a um quadro de ansiedade que pode te fazer mal mais para frente. Então, não sofra por antecipação, tá? Evite ler ou ouvir demais sobre o tema, porque isso mais confunde que esclarece. Quanto mais você quer se informar, mais fica confuso, porque são várias fontes ao mesmo tempo, são várias fontes de informação bombardeando notícias. Então, quanto mais a gente quer entender, mais a gente acaba se confundindo. Então, vamos deixar que a Secretaria de Saúde, o Ministério da Saúde, eles vão orientando e nós vamos tendo essas informações à medida que vão sendo mais palpáveis, ok? Busque fontes oficiais e seguras de informação, tá? Não discrimine alguém que esteja doente. Hoje em dia não mais, né? No início eu acho que existia um pouquinho mais disso. Proteja as crianças sem fomentar nelas o medo ou o pânico, sem enlouquecê-las, sem deixar as crianças muito preocupadas com essa situação de Covid, deixar claro, mas sem criar pânico. Ofereça espaço para que essas crianças expressem seus medos e fantasias em relação a esse tema de Covid, de pandemia. Ensine de forma lúdica e simples como elas podem se proteger. Proteja também idosos, informando-os sobre os cuidados necessários diante dessa pandemia. Então, assim, sempre mantê-los informados e com verdade. Nunca falar, olha, é uma gripezinha, é alguma coisinha que vai passar. Hoje a gente sabe que não é mais. No início, cogitava-se de que fosse alguma coisa que fosse passar logo, mas já fazem 2 anos. E graças a Deus parece que já está melhorando, né?
mas todos temos que estar conscientes da gravidade de cada pessoa, de cada reação de cada pessoa a essa pandemia. Foque em comportamentos preventivos que estão sob seu controle. Por exemplo, lavar as mãos, manter distanciamento social, seguir rigorosamente as recomendações de autoridades de saúde. Ah, tem que usar máscara? Tem. É horrível, mas tem que usar. Tem que lavar, independente de pandemia. Distanciamento social sempre, tá? Mantenha o uso de suas medicações regulares. Se necessário, faça uma consulta médica por telemedicina. Se você tem pavor de se expor, faça por telemedicina. Hoje há esse recurso. Inclusive, tem consultas psicológicas por telemedicina, tá? Via online. Verifique onde pode conseguir auxílio para questões práticas, como atendimento médico, serviços de transporte, entrega de alimentos ou outras compras. Como eu falei anteriormente, a solidariedade é o ponto-chave aqui, tá? Peça ajuda. Isso não é vergonha nenhuma. Evite o uso de bebidas alcoólicas e outras drogas. Pratique atividades relaxantes como meditação, ouvir música, assistir filmes, ler livros. Faça cursos online, faça cursos de culinária, N cursos. A internet está aí de portas escancaradas para quem quer aprender qualquer coisa. Culinária, muita gente está aprendendo a cozinhar e está se dando bem. Então é um dos meios de você se distrair, desestressar e fazer bem a terceiros. Porque cozinhar é um ato de amor. Então, se você cozinha, faz coisas diferentes, você está agradando a sua família, principalmente, né? E a outras pessoas também. Excesso de informações. Nós falamos agora do excesso de informações. O que é esse excesso de informações? Manter-se informado é importante. Óbvio, todo mundo quer saber o que está acontecendo. Mas o excesso de informações, ele pode gerar preocupação excessiva e injustificada, elevando os níveis de ansiedade. É aquela história de sofrer por antecipação. Por que eu quero saber tanto? Para sofrer? Não chegou, mas tem um terremoto lá na China. Mas nossa, eu vou começar a sofrer porque vai que esse terremoto chega aqui. Gente, tem que ter calma, tem que controlar essa ansiedade. E muitas pessoas não têm esse controle. Não espere que o fluxo contínuo de notícias e novas informações possam lhe apaziguar. A maioria delas apenas aumentará a sua preocupação. Porém, banalizar a situação ou ignorá-la também não irá lhe acalmar. Apenas as estratégias de cuidado de si e do outro e as medidas de precaução poderão fazê-lo. Então você só vai se acalmar se você cuidar de você e dos seus entes queridos, das pessoas próximas a você, tá? As relações sociais, como fica nessa época de pandemia? Nós somos seres sociais e este é um dos motivos pelos quais o isolamento pode nos perturbar tanto. Nós necessitamos ter o contato com o outro, necessitamos conversar, estar sempre junto, abraçar, como dizem, né, jogar a conversa fora. Mas isso, para quem é esse ser social, é muito perturbador essa questão do isolamento. Então isso acaba gerando outros fatores, tá? A partir do instante em que somos afetados pela pandemia de maneira democrática, ou seja, independente de classe social, sexo, etnia, gênero, cor, qualquer pessoa, todos fomos afetados por essa pandemia. Nosso senso de pertencimento a um coletivo pode ser potencializado e produzir solidariedade e união entre as pessoas. Então nós somos um coletivo. Então essa pandemia atingiu a todos. Como eu falei há pouco, a solidariedade é um ponto-chave nessa questão. Vamos nos ajudar. Então você ajuda, você recebe ajuda e isso vai se apaziguando, vai se acalmando. Cabe lembrar que a restrição do contato físico entre as pessoas não significa limitar o contato social. É importante manter-se conectado com amigos e familiares
seja por e-mail, mídia social, via telefone, videoconferência, agora tem chamadas de vídeo, FaceTime, entre outros. Isso é muito importante, tá? Ninguém precisa e não deve atravessar este momento de forma totalmente solitária. Então vamos nos unir, unindo forças, todos serão mais fortes e melhores. Esforce-se para manter ao máximo a sua rotina. Programe seus dias, organize suas atividades, respeitando seus horários habituais de refeições e de sono. Com a implementação do home office, divida seu tempo para trabalhar e fazer as suas atividades particulares. Sempre não há como dedicar exclusivamente ao home office, tá? Procure garantir um ambiente silencioso, livre de fatores de distração para esses momentos. Então, hora de trabalhar, hora de trabalhar. Hora de diversão, tá? Horários livres. Aproveite os intervalos livres para realizar tarefas em sua casa que estavam pendentes. Este é um bom momento para você arrumar seu armário, as estantes ou mudar móveis da casa de lugar, por exemplo. Aproveite para ler livros que ainda não foram lidos, ouvir suas músicas preferidas ou até mesmo organizar seus estudos e rever alguns conteúdos passados. Mas atenção, não exagere. Não transforme essas tarefas pendentes em novas obrigações que lhe trarão mais mal-estar, à medida que não puderem ser realizadas. Aí vai virar uma segunda tortura. Então você vai ter o trabalho, você vai ter as suas atividades paralelas, quem tem filho sabe como é que funciona essa questão de outras atividades, e aí você vai arrumar essas tarefas que estavam pendentes e não vai conseguir concluí-las. Enfim, não se martirize por isso. São tarefas que estavam pendentes há muito tempo. Faça no tempo que der. A situação da pandemia pode gerar uma sensação de agora ou nunca, mas tenha em mente que ela é passageira e irá se normalizar. E já está se normalizando, né? Desacelere. Com a restrição de circulação e a suspensão das atividades coletivas, o que já está se normalizando, você terá mais tempo livre do que o habitual. Aí pensamos, o que eu vou fazer com esse tempo? O que fazer agora? Lembre-se, momentos não preenchidos por atividades podem produzir sentimentos de culpa e desânimo. Aí a pessoa começa a ficar lá no sofá assistindo televisão o dia todo. O dia não rende, o dia não passa e a sua vida vai ficando aquela monotonia, e isso pode lhe causar algum problema psicológico. É importante você ter em mente que não é preciso ser produtivo ou realizar atividades o tempo todo. Reserve pequenos intervalos dedicados ao nada, ao vazio, sem permitir que isso lhe pareça um problema ou uma perda de tempo. Então você tem que ter esse tempo de ficar à toa. Aí eu vou ver televisão, vou ver nada, vou ver desenho. Isso é um direito que todos temos e que todos teríamos que ter esse tempo do nada. As pessoas viveriam menos estressadas. Um tempo para si. Considerando que a saúde mental é indissociável da saúde física, procure cuidar também do seu corpo. Mente sã, corpo são, né? Faça exercício regularmente, mantenha as rotinas regulares de sono e busque ingerir alimentos saudáveis. Vá ao cabeleireiro, as mulheres, aos homens também, pode ir lá fazer uma limpeza de pele, uma massagem relaxante. Vá lá fazer nada. Vá conversar com os amigos. As mulheres também, vá almoçar fora, vá fazer alguma coisa diferente. Com o aumento da ansiedade que resulta do isolamento, é normal que você busque mais por comida do que em outros momentos. Essa questão da compulsão. Vou fazer um bolo, come o bolo. Vou fazer um doce, come o doce. E aí vai. Aí as pessoas estão reclamando, chegam muito em consultório dizendo: ai, nossa, engordei muito na pandemia, mas engordou porque comeu. Então, vamos mudar esses hábitos alimentares também. Não se culpem demasiado por isso, mas saiba que ter opções saudáveis na geladeira e na despensa pode lhe ajudar. Se você não tiver doce em casa, você não vai comer doce, tá? Lembre-se que o uso excessivo e prolongado de álcool e outras drogas provoca ou agrava sintomas depressivos e transtornos ansiosos. Então, quanto mais eu fumo, mais me dá vontade de fumar. Quanto mais eu bebo, mais me dá vontade de beber. E aí vai virar um círculo vicioso. Quando acabar a pandemia, você não vai ter só o problema da ansiedade, você vai ter um outro problema, tá? Atividades prazerosas.
seja em sua rotina regular, seja na nova rotina que você criou para atravessar o momento de isolamento, é imprescindível para a sua saúde mental que você realize atividades que lhe causem prazer. Ah, eu vou caminhar porque o médico mandou. Não, você vai caminhar porque você gosta. Vai fazer academia porque o médico mandou. Vai fazer academia porque você gosta. Ah, não gosta de pegar peso? Faz dança. Tem N opções, tá? Na Prefeitura de Barueri, ela oferece muitas coisas, muitas opções de lazer. Neste ponto, cada um saberá ou poderá descobrir que tipos de atividades promovem sentimentos prazerosos para si. Cada um vai ter o seu feeling, cada um vai ter o seu termômetro e vai entender o que gosta e o que não gosta, tá? Jogos, músicas, séries, filmes, pintura, escrita, leitura ou desenho são algumas das opções de atividades que podem ser feitas em casa e costumam estar associadas ao prazer e ao relaxamento. Então, uma tarde da pintura, uma tarde do desenho, isso até as crianças gostam, jogos de dama, jogos de baralho, N coisas que podem ser utilizados para relaxamento, tá? Uma ajuda profissional. Procurar ajuda não é vergonha, é respeito a si mesmo. Então eu costumo dizer que só procura ajuda quem realmente quer se tratar, tá? Independente de opiniões alheias. Você tem que cuidar da sua saúde mental. Os sentimentos de mal-estar despertados pelo isolamento fazem parte de uma resposta normal do ser humano. É natural que você viva momentos ou dias de tristeza e desânimo. No entanto, caso considere seu mal-estar muito intenso ou prolongado, você pode procurar sim e deve procurar uma ajuda profissional, um psicólogo, tá? O Conselho Federal de Psicologia, ele flexibilizou as regras para autorização de atendimentos por meio de tecnologia da informação e comunicação online, com a finalidade de facilitar o acesso da população aos serviços psicológicos durante a situação de pandemia. Então, procure orientação profissional, procure ajuda, porque isso vai facilitar muito o seu dia a dia pós-pandemia, tá? A psicoterapia objetiva auxiliar o indivíduo a lidar com suas emoções e com seus conflitos psicológicos da mesma forma que uma professora auxilia aqueles alunos que estão sofrendo um problema de aprendizagem ou um advogado auxilia aquele que tem um problema judicial. Então, cada pessoa tem uma finalidade, tem um objetivo, e o psicólogo, dentro da psicoterapia, ele vai auxiliar a lidar com as emoções, que não são poucas. Dentro de 2 anos de pandemia, são muitas emoções e muitos conflitos encontrados internamente, são chamados de conflitos psicológicos. Então, procure sempre a ajuda de um profissional. Não sofra sozinho, é desnecessário, tá? Procurar ajuda psicológica é um sinal de coragem e maturidade. Então, não se envergonhe disso. Procure ajuda, tenha a questão da coragem, a maturidade e esqueça a opinião de terceiros, tá bom? Agradeço aí por todos estarem aí presentes, muito obrigada e até a próxima.